moçada, estamos chegando aqui, o podcast da My Farm Agro, dessa vez com uma grande novidade. Essa é a primeira vez que nós vamos fazer um podcast um pouco mais temático, conversando com o agricultor, conversando com consultores, conversando com gente que trabalha na força de venda de empresas, né, seja de insumo, seja de implemento. E do meu lado aqui está o Nicolas, nosso especialista agronômico, e o nosso convidado especial, ele que é agricultor, empresário, engenheiro agrônomo, o Rafael Rodrigues, né? Ele é um exalquiano também, então é um privilégio a gente dividir aqui o nosso podcast, trocando ideia com pessoas que, né, nós somos contemporâneos, inclusive, né? Então nós tivemos um período juntos ali dentro da Exalc, nos formamos como engenheiro agrônomos praticamente na mesma época, e é uma grande satisfação poder voltar aqui no Mato Grosso, né, encontrar um amigo, né, e poder discutir um pouquinho mais sobre alguns pontos que nós entendemos que são extremamente relevantes, né? Que assim, ó, no dia a dia nosso, a atividade é muito corrida, é difícil para se capacitar, para manter realmente todas as atualizações que nós temos no dia a dia, inovar, cuidar de fazenda, cuidar de todas as operações dentro de uma empresa. Então, acho que não teria pessoa mais completa aqui para a gente conversar hoje. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelas palavras gentis. Tenho certeza que tem pessoas mais completas, mas agradeço aí. Mas eu falo assim, a questão de ser completo, porque assim, você vem de uma formação agronômica, né? Então, nós viemos lá de Piracicaba e você tem vários desafios na sua trajetória. Então, isso é um negócio legal para a gente compartilhar. Então, antes de mais nada, conta um pouquinho dessa sua trajetória, no sentido assim, ó, como que vocês vieram parar no Mato Grosso, se vocês já são daqui, né? Como que a agricultura entrou na sua vida, se é um processo de sucessão praticamente. Conta um pouco para nós. E aí depois, aos pouquinhos, nós vamos revelando a questão. Vocês estão vendo essa cerveja aqui, temática, toda colorida e bonita. Tá tudo ligado com o agro aqui. Tá bonita a mesa, né? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Como a gente veio parar aqui? Acho que é uma pergunta boa, né? Nós somos, minha família toda é do Paraná, de Maringá. E em 70 e bolinha, desculpa se eu errar o ano, tá? Não vou nem chutar. Então, uma história assim, parecida com muita gente que veio do sul para cá, vendeu lá uma propriedade pequena, um sítio, e veio e comprou uma área maior aqui no estado. Isso foi, se eu não me engano, em 76, então no município de Diamantino, e que é onde a gente está produzindo até hoje. Então ali foi meu avô materno e os irmãos, então compraram uma primeira área ali, depois até acabaram comprando outras, e trabalharam juntos ali até 1990 alguma coisa, separaram da sociedade, cada um tomou, tem gente que arrenda, tem gente que continua plantando, enfim. Então assim, foi esse lado da minha família materna. Por parte de pai, meu pai, o Roger, ele é agrônomo também, mas ele fez, acho que assim, por vocação mesmo, por destino, porque a família dele tinha nada a ver com agro. A minha avó paterna era professora, meu avô trabalhava no Banco do Brasil, e não sei, acho que ele teve um chamado aí, e aí ele fez agronomia lá em Maringá também, na UEM, e começou a paquerar minha mãe, aí que o negócio começa. Aí eles moravam no mesmo prédio lá em Maringá, e aí ele foi dar uma chavecada nela e coisa, o negócio foi evoluindo, e aí casaram em 87, e mais ou menos nessa época ele eu já tinha formado, ele recebeu o convite do meu avô para trabalhar na fazenda em Diamantino. Então em 87 ele veio para cá primeiro, sozinho, ficou morando na fazenda um bom tempo, depois eles casaram, vieram, então eles moraram na fazenda mesmo, dá uns 30 km da cidade. Naquela época não tinha asfalto, não tinha nada, na verdade, né? Demorava 1 hora para fazer 30 km. Cara, dependendo da época do ano, demorava mais. Atoleiro de caminhão, puxando soja, Eu peguei um pouco do final dessa época, assim, eu tenho algumas memórias não muito boas, mas ficaram, né? Então, assim, não tinha Starlink, né? Não tinha Sky, não tinha muita coisa na época. Então, foi um desafio, assim, eu tenho muita admiração por esse período deles ali. E aí, isso foi até 90 e alguma coisa. Daí eles chegaram a voltar para o Paraná,
Meu pai trabalhava como agrônomo mesmo, trabalhando em empresa um tempo. E aí surgiu uma oportunidade também na década de 90, ele comprou uma fazenda pequena em Chapada dos Guimarães. Então a gente brinca assim, ali já começou, né, depois a gente vai falar na frente, mas ali já começou a história nossa com Chapada dos Guimarães. Uma fazenda de pecuária, que também ele ficou alguns anos ali, até 95, 96. E ali começou a jornada nossa de produção agrícola mesmo. Aí, né, mais ou menos ali ele vendeu o gado, vendeu a fazenda, comprou máquina e arrendou uma área em Diamantino, que era da família também, não é a fazenda que a gente planta hoje, uma outra. E ali começou. A primeira safra dele, se não me engano, foi a safra 96, 97. E aí, no que vem, vamos colher a safra 25, então vão lá 28 anos, se eu não estiver enganado. Cultivo principal, soja, milho. Soja, milho. Aí o milho entrou ali em 2011, 12 mais ou menos. Que daí as variedades foram se tornando um ciclo mais curto, o pessoal também foi apertando mais a janela, né? Assim, Lucas, Sorriso, Sinop já tinha uma tradição já maior de segunda safra do que a região nossa ali, mas aí começou e aí foi soja, milho e até hoje, né? Aí até meados de 2004, mais ou menos, 3, 4, ele trocou um arrendamento e está na fazenda que a gente está lá até hoje. A outra realmente era até mais longe, 70 e poucos quilômetros de terra, era ainda mais sofrido um pouco. E aí tá lá, e aí a gente foi aumentando um pouco a área de plantio, conseguiu alguns outros arrendamentos em volta. E depois foi surgindo, não sei se já estou adiantando muito o assunto, mas aí foram surgindo outras oportunidades. Hoje a gente planta soja em Poconé também. Estamos indo para a terceira safra. Apesar assim de em linha reta são menos de 300 quilômetros, mas é outro país, parece. É tudo diferente. Clima, ciclo de soja, solo, pessoas. Então, sobre desafios, né? A gente tem tido bastante desafios. Isso abre um leque, né, pra gente conversar. Porque assim, ó, se você olhar a trajetória, nós temos, né, décadas sendo cultivado soja, milho em diferentes regiões. Você vai falar, tem a região de Diamantino, tem a região de Chapada, que tem uma altitude. Também. E aí você vai para uma baixada, que agora é Poconé. E eu acredito que, tecnicamente falando, né, tudo muda a todo momento, né, cara? Então você imagina, você tem uma realidade lá no... Vou dar um exemplo. Lá em Diamantino, talvez você não tenha uma pressão de ferrugem que eventualmente você tem aqui em Chapada. Poderia ter em Chapada. E em Poconé vai ser outra coisa, porque a temperatura é diferente, né? As condições de estabelecimento. A gente foi em Poconé lá com o Rafael Pedroso, né? Lá pra... foi com o Rafael Pedroso. Mesmo. O professor Desal, que ele mostrou lá, tinha um solo bem diferente, né? Um solo com cascalho. As plantas daninhas ainda. Que era próximo da sua área, com muito pé de galinha pra lá. Ali é a terra do pé de galinha. É a terra. Ali acho que não foi o centro de origem, mas ele se adaptou muito bem. Gostou bastante dali. Exato, até tinha aquela super resistente ali, né? Pra gente levou. Coletou semente. Foi coletado semente pra ele, o pessoal da Embrapa. E diante desses desafios, né? Você me corrige se estiver errado, você sempre buscou algumas alternativas. Uma delas a gente tem conhecimento, por exemplo, a questão de ter uma consultoria por perto, né? Uma consultoria boa, a gente também é muito parceiro do pessoal que atende vocês lá. E eu queria entender, né? Falei assim, o que faz? Você é engenheiro agrônomo formado, cara. Entendeu? Seu pai também é. E entender, falar assim, cara, aqui nós precisamos de ajuda. O que leva vocês a fazer uma contratação de uma empresa de consultoria? Né? Quais são os principais motivos que te levam a fazer esse tipo de contratação? É bem interessante a sua pergunta, e para mim não é nova, porque eu tive que responder isso pro meu pai alguns anos atrás. Né? Ele também perguntou isso. Pô, você acabou de ser Desal aqui. Eu trabalhei na FMC quase 5 anos depois de formar e antes de trabalhar junto com ele. Então eu saí da FMC, assim, todos os protocolos na cabeça, a parte pelo menos de defensiva agrícola. Você é o agrônomo do ano? Não sei se era agrônomo do ano, mas tava bem eu atendia consultorias, então assim, eu sabia o manejo deles, o que fazia, o que não fazia. E aí, pô, pra que você vai pagar uma consultoria, né? Qual é a mais-valia, o que você enxergou? Foi nesse momento que a gente começou a plantar Poconé também.
Tem a questão da cervejaria, que a gente vai acabar falando. E hoje a cervejaria, ela tem tem algumas lideranças, então a gente está muito melhor estruturado do que estava 4 anos atrás, 5 anos atrás. Ali era muita gente ainda. Hoje a gente bota a mão na massa até hoje. Assim, tem um evento grande, cara, minha irmã, meu pai, você vai carregar barril. Hoje eu carreguei barril. Tem um cliente em Poconé, um ponto de venda, para ele não precisar pagar a transportadora. Eu falei, não, relaxa, eu levo para você. Chega lá, ele não tava, carregar barril, 70 quilos, enfim. A gente tem muito esse perfilzão de botar a mão na massa, só que ocupa tempo, né, cara? Ocupa tempo, energia, e chega um ponto que não é só assim, é porque eu quero qualidade de vida, não, é que você não consegue fazer as coisas. Você chega num limite. Então a gente foi contratando ótimos profissionais, realmente lideranças na cervejaria. Só que eu não tinha o tempo mais que eu tinha, a hora que eu saí da FMC, não sei se podia falar o nome da empresa, mas... Pode, lógico que pode. A hora que eu saí da FMC e fui trabalhar com meu pai, a gente plantava uma fazenda. Eram 2.500 hectares, mas uma fazenda, o talhão mais longe um do outro, era 4 ou 5 quilômetros, com um gerente que estava já com a gente há um bom tempo, ele está com a gente ainda, então assim, eu me dedicava bastante ali. Então, rodava talhão ali, e a cada 3 dias eu via um talhão. Eu praticamente morava na fazenda mesmo nessa época. A hora que foi, que a gente veio para Poconé, outro cenário, assim, igual a gente estava falando, sem brincadeira, se tiver que fazer uma lista, o que tem de diferente tecnicamente, passando por praga, planta daninha, doença, solo, fertilidade, clima, entre Poconé e Diamantino, acho que eu faço um caderno, é muita coisa diferente, regulagem de máquina. Então chegou um momento que eu não conseguia mais me dedicar tecnicamente para o campo igual eu fazia antes. E também vem vindo novos produtos, novos lançamentos, novas biotecnologias, e eu não conseguia mais acompanhar. Eu não conseguia mais ir na mesma quantidade de dia de campo, ou de palestras, ou de eventos que eu ia antes. Então chegou uma hora que eu falei, cara, a gente vamos começar a deixar dinheiro na mesa, vamos começar a deixar de produzir. Eu não estou conseguindo acompanhar mais. Por falta de acompanhamento, né? E eu acho que esse é um negócio legal, porque quando vai se tomar a decisão, eu penso assim, independente, pode ser dentro da empresa, vai trazer uma consultoria externa para dentro, alguma coisa. Normalmente isso primeiro, para você aumentar os critérios, né? Para você ter mais controle das coisas que você está fazendo. Eu acho que é extremamente importante. E às vezes saber no que você realmente é muito bom. Sim. Né? Talvez você tenha um trato com o funcionário da fazenda, que é um trato muito melhor que às vezes, agronomicamente, sobre a recomendação de fertilizante que você precisa fazer. Sim. E eu falo assim, cara, eu vou gastar energia conversando mais com o gerente da fazenda, mostrando como que ele consegue melhorar a operação no dia a dia, do que propriamente eu ficar dizendo para ele, eu falo assim, vamos lá calibrar o Hércules 5, estou dando um exemplo, né? Vamos lá fazer e ver se está caindo a quantidade de semente que deveria. Sim. Então, nesse cenário, é extremamente importante. E ele abriu um parênteses, eu sempre comento em podcast, live, sempre que tem assim, quais são os principais canais de aquisição de conhecimento que você tem? Né? Que você falou assim, um dos fatores ali é que ele falou, cara, eu não estou conseguindo mais ter tempo para me capacitar, para acompanhar as biotecnologias, eu não consigo participar praticamente de eventos técnicos, dias de campo, que acabam sendo 2 importantes ferramentas, né, para você adquirir conhecimento. E tudo isso consome seu tempo e às vezes tem alguém que faz melhor. Por isso que entram as consultorias dentro da jogada. Eu acho que isso faz uma diferença brutal, principalmente para quem é multi-empresário, como no seu caso. A gente falou da cervejaria, e não tem problema nenhum a gente antecipar, mas essa atividade ela foi inserida através da agricultura, né, que é um negócio legal que depois vou, até se você quiser comentar, mas ele também fez com que você tivesse que direcionar parte da sua energia para olhar para esse negócio, Sim, que era importante, certeza. uma decisão estratégica que vocês tomaram na hora de abrir um novo negócio. Sim. Então não dá para equilibrar todos os pratos nessa jogada. Né? Quando eu era recém-formado, e aí você tá, né, com aquele gás, vontade de trabalhar e tá com tudo fresco, parte técnica na cabeça, o que eu imaginava assim, consultoria? Eu falei, não, consultoria pega o cara que é médico. O cara é advogado, dentista, e ele tem uma fazenda, ele quer plantar soja, ele pega consultoria. A consultoria vai falar pra ele o que ele tem que fazer, o cara entende de dente, de ortopedia, sei lá, não entende. E a minha cabeça hoje é totalmente diferente.
E eu acho que você foi muito feliz, eu concordo plenamente, assim, a hora que você vai começando a ter alguma escala, né, a gente é pequeno, não tô falando, assim, hoje a gente planta 4 mil hectares de soja, mas a hora que você vai pegando um pouco de escala, é muito importante você enxergar o que você é bom, onde você vai entregar. Então, assim, antes eu ficava 5 dias da semana na Fazenda Diamantino, hoje eu fico 2, na média. Tem semana que eu não vou, tem semana que eu fico 4 dias, a gente estava plantando lá e pouco, né, a gente não começou a plantar ainda. Vamos dizer que na média eu fico 2 dias. É muito limitado o meu tempo lá. Então, se eu ficar 2 dias lá fazendo coisas que eu sei que o meu gerente faz bem e que eu confio no que ele faz, regular a máquina, por exemplo, ele faz muito melhor que eu. Então, por que eu vou ficar, ou se aquele cara chato, falar, vamos ver se ele regulou certo, deixa eu reconferir, retrabalho, não dá tempo. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, assim, eu confio, não é só questão de confiança, ele mesmo e outras pessoas da equipe estão se aperfeiçoando também, estão fazendo treinamento. Ele foi no treinamento de vocês em Lucas, lá de plantabilidade, por exemplo. Então, por que eu vou gastar tempo e energia com uma coisa que eu sei que tá rodando, tá fazendo? Então, ali, o que eu faço esses 2 dias? Por incrível que pareça, muito relacionamento com o pessoal das empresas. Então, ali, daqui a pouco, numa conversa ali mais informal, você pega uma campanha comercial boa, ou você vê que está num time de uma compra de um insumo. Então, isso eu acho que faz muita diferença no nosso negócio. Olhar com o meu olho mesmo lavoura, mas assim, não vou olhar 25 pontos por talhão. Eu vou dar uma olhadona dinâmica, assim, mas assim, toda semana. Ela é pontual, ela é realmente assim, você já mais vê onde mesmo. tem mais problema, porque o cara também ele vai te reportando, né? O gerente tá lá, monitor. As pessoas, eles vão, vamos lá, e você vai. Exatamente a estrutura de um diretor de empresa, cara. A gente é acionado aqui no dia a dia, por exemplo, qual é o problema de hoje que eu tenho que resolver, né? Então, a gente acorda que nem aquele meme do Bolsonaro, eu não tenho paz, eu não consigo tomar, né? Cara, mas é para resolver bucha, e é por isso que a liderança ela é extremamente importante, para ela entrar em ação, principalmente nos momentos difíceis. E mesmo para rodar a lavoura de pouco, que você falou que roda, diminuindo cada vez mais, eu queria te perguntar, como que você decide que parte de conhecimento técnico você vai investir para você ser mais assertivo? Então, por exemplo, você vai rodar, que parte que você vai olhar, você vai ficar responsável, que parte que você vai talvez terceirizar ou deixar para as pessoas que você escolheu para estar lá com você? Tem alguma coisa que você não fala assim, cara, esse aqui eu Esse gosto sou eu. de ver? Não, o que eu mais gosto disparado é rodar lavoura. Eu amo rodar lavoura. Gosto de verdade, assim, normalmente eu tô até sozinho, eu boto a música que eu quero no carro, no volume que eu quero, paro onde eu quero. O que que eu, sim, eu não interfiro muito pouco, na verdade não interfiro praticamente nada. Oficina mecânica. Cara, eu chego com um problema, o meu gerente entende muito mais que eu tenho um mecânico lá dentro que entende muito mais que eu. Se os dois não entenderem, quem sou eu? Então vamos só na concessionária, vai lá arrumar. Eu não perco tempo, não perco energia nisso aí. É até uma polêmica familiar minha e do meu pai, que ele achava, quando eu fui trabalhar com ele, eu tomo uma bronca depois quando ele escutar, mas tudo bem. A gente separa só esse corte e manda pra ele. Não, eu te amo, pai, isso aí você estava errado. Falou, você tá na fazenda, você tem que entender um pouco de tudo. Então você tem que, mas eu não gosto de oficina, eu não entendo, não. Então você vai ficar lá 10 dias lá, você vai parar de olhar lavoura, você vai parar de ver mercado de soja, porque você tem que pelo menos entender o básico e tal. E eu nunca fiz isso. E até hoje eu falo, pô, pai, você queria que eu ficasse na oficina lá um tempão e tal. Eles você não sabia comprar peça, você ia na cidade, você passava vergonha. Eu falei, é verdade, acontecia mesmo. Hoje você passa vergonha? Eu falei, não, hoje o básico eu entendo, pronto, então deu certo. Acabou, você precisa saber um pouco de tudo, eu concordo com ele nesse sentido, mas você não precisa ser um bosta no outro, entendeu? Cara, não posso não saber nada. Entendeu? Tipo assim, o jeito de negociar, de pedir, isso acaba sendo importante. E você abriu 2 ganchos pra mim que eu acho que são muito legais. Anteriormente você falou assim, às vezes a gente tem que aproveitar algumas oportunidades. Eu estou rodando lá em Diamantino, tem a visita de um fornecedor, esse tipo de coisa. Então é muito legal para você que está acompanhando esse podcast, você ouvir de um produtor, né, a opinião, ainda que seja de uma única pessoa, assim, o que é o fator importante para você como agricultor, para assim, como que eu escolho qual é o tipo de pessoa que vai visitar a fazenda? Quem que eu quero por perto, entendeu? Como que eu dou oportunidade para alguém fazer negócio comigo? Por quê? O produtor, ele depende, cara, do fornecedor. Então, se ele trata mal, se é um cara... Cara, não adianta, você depende do outro para plantar, entendeu? Então, embora tenha um volume, um assédio muito grande, né? Como que você decide quem vai entrar e quem não vai fazer parte da rotina da fazenda? É uma pergunta difícil essa, assim.
Porque são duas perguntas diferentes. A pergunta como é que eu escolho, na verdade eu não escolho nada. O pessoal vai, lógico, aí você dá mais atenção para um, menos para o outro, tem dia que você tá mais bem-humorado, tem dia que você tá menos. Agora, assim, como eu escolho os parceiros? Cara, realmente, assim, eu já trabalhei na área comercial. Então, claro, você tem que visitar, tem que conversar, tem que oferecer. Mas eu acredito que tenha formas e formas. Então, daqui a pouco, se for através de um outro parceiro, ou de repente, por exemplo, um fornecedor de defensivo ou de semente que tem um canal de distribuição que é parceiro dele, que já atende o produtor, já tem uma entrada melhor, vai com ele, vai tranquilo, vai, entende, sente o momento. Ali, o pessoal do comercial às vezes reclama, fala, pô, o produtor hoje não tem paciência, o produtor hoje, às vezes, tá estrela. E até eu já pensei isso também quando eu estava do lado de lá. Eu acredito sim que tenha pessoas realmente com esse perfil. Só que, por outro lado, cara, realmente tem dia, eu que não sou um grande produtor, assim, imagino os maiores, tem dia que vai 8, 10 vendedores na fazenda. Quando você tá lá. Igual eu falei, eu vou numa média de 2, 3 dias na semana para Diamantino. Vou 2 para Poconé. E aí, o dia que você tá lá, você já tá meio planejado o que você vai fazer. Eu já vou planejado quem eu vou receber. Então, eu já aviso. Falo, olha, você pode... Eu já vou meio que organizando a agenda. Falo, você pode estar... Eu vou chegar quarta, final da tarde. Vamos fazer o seguinte, eu já passo na loja, na cidade, antes de ir pra fazenda, a gente conversa. Você pode ir na quinta cedo, aí você já pode ir na quinta às 9h30, 10 horas, que eu já terminei o outro. Então, eu já vou programando. Aí, no meio disso, chegam mais 3, 4. Aí, queria pra te conhecer, cara, leva um folder com o portfólio, de repente, e passa o contato e vai falando no WhatsApp. Eu acho que, se bem usado, o WhatsApp é uma ferramenta fantástica. Se a pessoa for atender todo mundo, vamos dizer que dá uma média de 10, 15 minutos a conversa, atender 4 numa manhã, é 1 hora. Aí mais 4 da tarde, mais 1 hora. Então, às vezes o pessoal fala, vê placa na entrada de fazenda, agrônomos, não recebemos agrônomo, por favor, falar no escritório da cidade. Pô, o cara não está dizendo que ele não quer, mas tem uma forma de... E aí, lógico, se vão 100 pessoas falar, ele vai ter interesse em 10, 15, e aí vai dar sequência. E outra, assim, esse assunto talvez é meio polêmico, mas você perguntou, por favor, chega um produtor com um conteúdo. Não chega na fazenda do cara, e aí, será que chove? Não faça isso. Será que chove? Pergunta pro Marco Antônio, do Rural Clima, pergunta pro Inemete, INPE, não pergunta pro produtor, o produtor não sabe, o produtor também gostaria de saber, sabe? Chega lá, tá, colheita, por exemplo, colheita de soja, faz 1 semana que não para de chover, o cara tá louco, tá perdendo soja, tá perdendo janela de segunda safra, aí o cara chega lá, o cara tá puto, não quer ver ninguém. Aí chega o carro lá, e esse tempo, hein? Só chove, né? Cara, você olha pra cara da pessoa, aí você não sabe, verdade, só chove. Bem, boa observação. Eu não tinha reparado, eu tava aqui dentro de casa, é verdade, né? Tá nublado, tá chovendo, né? Então, assim, tem que ter um pouco de bom senso, de entender o momento também. Mas, assim, os parceiros, os fornecedores são extremamente importantes para todo mundo. Todo mundo precisa comprar fertilizante, precisa comprar semente, precisa comprar defensivo, assistência técnica. Então, eu acredito que sabendo como acessar, indo através, de repente, de alguém que já tenha mais contato e levando realmente solução. Levar solução não é chegar sempre com um super desconto, uma super campanha, não. É oferecer, falar, olha, a gente vai fazer uma rodada, estamos trazendo um pesquisador aqui para a região daqui 3 semanas. Lógico que ele não vai conseguir levar o cara em todas as fazendas, mas a gente vai fazer um giro em tal lugar, vamos com a gente, vamos ter uma palestra, vamos trocar uma ideia, ou sei lá, a gente tem uma plataforma de ensino, uma plataforma de monitoramento de praga. Você não quer conhecer sem compromisso, aí a gente faz, sei lá, 1 mês de teste, leva alguma coisa pro cara. Chegar, oi, bom dia, o cara se ele já tá na atividade, ele já compra de alguém. Você tem que fazer alguma coisa diferente do que ele tem onde ele tá. Top. Por falar em coisa diferente, agora sim vou abrir esse leque aí, porque é um assunto diferente, bem diferente mesmo, porque você tem o caso da Charaes. Charaes é uma
cervejaria, né? Fica lá em Chapada dos Guimarães. E ela tem uma história com o agro muito peculiar. Conta pra nós aí como é que é esse negócio. Você sabe que a fofoca é diferente, né? A fofoca que chega ele tinha a fábrica de biológico, dava só incomodação, ele pegou os tonel que tinha e resolveu montar uma cervejaria. Esse é o... E deu muito mais certo que o biológico. Entendeu? E esse é o fake news que foi espalhado. Talvez não seja bem isso. Conta pra nós aí agora, como é que é essa história? Mas acho que toda fake news, ela pega uma basezinha de verdade e aí ela cresce, né? A história da cervejaria é o seguinte, a gente já fazia biológico na fazenda, mas fazia de uma forma bem arcaica, assim. Isso em 2015, 2016. Mas mesmo o arcaico, só que o arcaico que eu falo não é igual a turma que pega a caixona d'água e joga maisena, farinha de milho e vira... Não, era arcaico, mas não era, já era bem melhor que isso já. Já tinha um acompanhamento de um professor, tinha metodologia, e aí dava certo, só que dava muito trabalho. A parte de higienização dela, que é o mais importante quando se fala de biológico, a parte de higienização, sanitização era terrível. Eu não conseguia manter uma pessoa trabalhando com a gente muito tempo, porque realmente é um serviço difícil. Só que a gente via resultado no campo. Mas será que via mesmo? De vez em quando a gente multiplicava algumas coisas que tem sintomas específicos eu não vou citar, vou tentar não citar nada para não fazer propaganda para ninguém, mas assim, às vezes algum ataque de um fungo, então um patogênico, é muito específico aquele sintoma, e a gente via que acontecia. Assim, teve que era um específico para mosca branca, por exemplo, que a gente fez, funcionou pra caramba, era igualzinho o que eu já conhecia. E eu falei, poxa, mas e se, sei lá, se aconteceu, o destino quis que acontecesse isso? Eu fui num talhão nosso que não tinha aplicado, e eu fui num talhão de um vizinho que também não aplicou porque é do vizinho. E, sim, a bordadura minha e dele tava muito parecido com o que tava onde a gente aplicou, e você andava 20, 30 metros para dentro, tava arregaçado de mosca branca, porque não foi aplicado. Então eu falei, cara, olha aqui, se for coincidência, é muito coincidência, mas acho que funcionou. Então, a gente chegou à conclusão de que, poxa, é bom, vale a pena, o custo é interessante, é uma pegada mais sustentável, a gente acabava substituindo aplicações de defensivo por biológico. Falei, vamos fazer um negócio mais bem feito, então. Beleza, daí nós fomos atrás esse mesmo professor, recomendou. E aí quem faz produto para a indústria de biológicos faz para a cervejaria. São basicamente a mesma coisa. Então nós compramos os equipamentos, e daí já era equipamento de inox, profissional mesmo, automatizado, que daí basicamente era uma panela, baita panela. Um tonel lá. Né? E aí os fermentadores. Então na panela você faz a medicultura lá, enfim, ferve, que daí ele fica estéreo. Manda pro fermentador e a mágica acontece. Você multiplica o que você quiser. Parece facinho aqui, né? Bem explicar. Que dá bastante trabalho, mas... Enfim. E aí... beleza, dá certo. Só que daí começou Aí muita gente na fazenda vê isso. E aí eu e meu pai ficou muito incomodado. Porque não é gente assim, igual a gente tá falando de parceiro, de negócio. Não é um cara que é parceiro de negócio meu, Rafael, eu quero ver. Não, é gente que a gente nunca viu na vida. Daqui a pouco ia rodar a lavoura, a hora que eu chegava na sede, tinha 2, 3 carros lá, eu falei, cara, o que é isso? Eu ia lá, gente que eu nunca vi na vida, tirando foto e olhando, e a gente não tem portaria na fazenda, não, fazenda pequena. Eu chegava, bom dia, estão precisando de alguma coisa e tal. Por quê? Não pode olhar, sabe? Na verdade não pode, né? Na verdade que é uma propriedade particular, isso aqui é particular. Né? Mas enfim, aí a gente foi ficando incomodado, e aí meu pai falou, não, vamos montar fora da fazenda então. Só que nós moramos em Cuiabá, e meu pai já tinha casa em Chapada, ele meio que num processo de sucessão familiar, que eu já estava na fazenda ali, já ia fazer uns 2 anos, ele queria um motivo, uma desculpa para ficar mais tempo em Chapada do que na fazenda. Chapada é um clima maravilhoso, ele já tinha casa lá. E aí falou, vou alugar um barracão lá, em Chapada,
vamos levar esses equipamentos para lá, vamos fazer lá. E aí vem caminhão da fazenda, busca, porque realmente era uma produção, a gente não comercializa, era só para uso próprio. Então vem caminhão, busca, leva, vai ficar melhor. E aí beleza. Daí aí a gente foi para uma segunda fase de ampliar a indústria e os caras começaram a falar, por que você não faz cerveja? Por que você não faz cerveja? Aí um dia ele veio falar, viu, falaram aqui, a gente tem praticamente uma cervejaria já, você tem que comprar mais 2 equipamentos que a gente não tem. O que você acha? Eu falei, acho que você tá louco. Não faz nenhum sentido isso aí. A gente é produtor de soja, de milho, já dá trabalho, já incomoda, já tem um monte de funcionário, já temos os nossos desafios. E na época já tinha bastante home brewer, né? O pessoal fazendo cerveja em casa. Falou, tem uma galera aí que sabe fazer cerveja em casa e coisa, e a gente não sabe. Mas estão falando aqui que tem consultoria e tal. Eu falei, rapaz, você tá ficando louco. Aí falou, isso por telefone, né? E aí ele voltou, falou, pô, eu tomei a cerveja lá que eles fizeram lá, a cerveja é muito boa e tal. Só que assim, eu não confiava muito no paladar do meu pai. Porque meu pai era aquele cara assim, falar, cerveja boa é cerveja gelada, sabe? Aí um dia ele falou, então você vai comigo a próxima vez. Tá bom, beleza então. Aí eu fui, daí eu levei uma cerveja local aqui que já existia, já consolidada, se consolidando e que é boa. Falei, pô, então vou comparar com o que a gente tem aqui pra ver como é que é. E aí eu levei na mala e tal, aí a gente eu conheci lá a consultoria e a produção deles, e aí começamos a tomar um chopp lá e, cara, realmente era muito bom o chopp. Aí na hora de ir embora e tal, eu perguntei pros caras, falei, viu, eu lembro que tinha um jogo da Copa do Brasil na TV, aí eu falei, vou assistir um jogo no hotel, tem como levar uma cervejinha pra tomar no quarto? Os caras, claro, tal. Aí pegaram e encheram um growler pra mim. Aí, né, cara, eu vim da área comercial de defensivo agrícola, né? Falei, agora é hora de fazer um lado a lado. Aí eu peguei, já tinha deixado no freezer e tal. Aí foi exatamente assim, peguei um copo de um copo do outro, tomava. Falei, cara, realmente é muito boa a cerveja deles mesmo. E aí meu pai, tá vendo, tal. Aí no outro dia a gente foi lá, falei, cara, muito bom o produto de vocês, o trabalho de vocês muito bom. E aí, vai ser exatamente isso que, se a gente contratar a consultoria de vocês, que a gente vai produzir lá no Mato Grosso? Aí ele falou, Falei, exatamente, vocês não vão mudar uma receitinha, um pouco mais disso, um pouco menos aquilo? Aí o cara assim, ficou quase ofendido, né? Falei, por quê? Você não gostou? Falei, não, gostei muito. Mas por que você tá perguntando? Aí eu fiquei com vergonha de falar, né? Mas, pô, ele não vai passar dele pra gente, né? Aí ele falou, você tá com medo de concorrência? Aí eu fiquei meio assim. Ele falou, Rafael, para pra pensar, eles são do interior de Minas. Então a gente tá aqui no interior de Minas, vocês vão estar em Chapada dos Guimarães. Se em algum momento a gente disputar mercado, é porque os dois estão muito grande e rico já, né? Eu falei, verdade. Eu falei, não, então você me convenceu. Vamos trabalhar junto, então. E aí foi. Aí nós montamos compramos outros equipamentos, montamos a cervejaria em Chapada, onde é hoje. É o mesmo barracão que a gente tinha, a gente só alugou alguns anexos, porque cresceu. E começamos a produzir chopp. Concomitante na época, assim, sei lá, por um mês com biológico. Eu tava terminando uma safra de soja, ainda tava fazendo alguma coisa. E aí eu lembro até que foi um amigo meu do meu pai, que também é agrônomo, que conversando, bebendo com a gente assim do lado, igual vocês dois estão. Eu escutei ele falando com outro cara, amigo nosso também. Falei, porra, a cerveja é boa, mas eles fazem agrotóxico no mesmo lugar que eles fazem cerveja. Nossa, começou já. Aí eu peguei e falei, pai, o cara que é agrônomo, que tem conhecimento técnico, tá falando isso, imagina uma pessoa leiga, né? Ele tava falando brincando, mas um leigo vai falar, pô, os caras fazem, sei lá... É veneno junto. É veneno, glifosato e faz stout. Eu falei, pai, a gente tem que acabar com esse biológico aqui urgente, nunca mais produzir biológico aqui. E aí foi, a gente levou os equipamentos para a fazenda, adquiriu outros e aí a cervejaria foi embora. Então, nessa época a gente tinha equipamento para produzir 6 mil litros por mês e hoje a gente consegue produzir 80 mil. Show de bola. Foi evoluindo. E por que Charaias? De onde que vem esse nome? O nome? O nome é o seguinte, a gente pensava no início alguma coisa beer, só que tudo que você pensar de beer já tinha. Tava patenteado e a gente tinha que patentear, tinha que ser uma coisa... Aí falou, beleza, vamos procurar alguma coisa regional então, para dar um foco de um produto local. E daí meu pai estava escutando na rádio a história, quando os bandeirantes entraram no Mato Grosso pelo Pantanal, eles entraram no período de cheia.
E aí parecia assim um mar interior, porque era muita água. E aí ali existia uma tribo indígena do Xaraés. E então eles deram o nome de Mar de Xaraés. Aí, na época, meu pai já estava pensando no marketing ali, Mar de Xaraés, Mar de Qualidade. E a gente achou o nome bonito, um nome curto, forte. Fácil, né? Bem brasileiro. Bem brasileiro, bem mato-grossense. Então, pesquisamos, estava liberado e a gente registrou. Que legal. Eu imagino que deva ter, por diversas vezes, né, você fala muito sobre o seu pai no negócio. E até pra gente entender um pouquinho mais, porque o cara sai, engenheiro agrônomo, vai para trabalhar numa companhia externa, depois ele entra na rotina da fazenda, tem a sucessão, obviamente, depois ele começa a te consultar para um outro negócio da cervejaria. Então, isso é uma situação que normalmente tem que ser muito bem estruturado para fazer isso. Porque eu fico imaginando o cara entrar na fazenda, seu pai é engenheiro agrônomo, relativamente novo, conheço o seu, né? Tem 60 anos então, hoje. mas você imagina há 10 anos atrás. Nós já temos mais de 10 anos de formato. O cara vai falar assim, ó, o que esse cara vai arrumar de espaço aqui? Porque ele tava lá trabalhando. Você, como é que você acha o seu espaço lá dentro? Entendeu? Pra mostrar, falar, cara, eu consigo resolver esse tipo de problema que tem. Entendeu? Chega na cervejaria, a mesma coisa. Eu acho que é muito difícil você se inserir nessas ocasiões, entendeu? Por isso que tem que ter um negócio muito estruturado. Como é que é isso, cara? Tipo assim, pra mim é desconhecido, porque eu sou exatamente a história do seu pai. Os meus dois, né, meu pai e minha mãe, de outros meios. eles eram funcionários públicos, entendeu? Então eu sou agrônomo também, que nem você diz, por vocação, né? O restante é história. Como é que você vê isso daí, por assim, como que é? Então, no nosso caso, foi isso eu admiro bastante nele, isso hoje. Na época, exatamente na época, eu não concordei tanto, mas ele estava coberto de razão. Ele proibiu eu formar e ir para a fazenda. Falou, você não vai vir. Falou, pô, mas você acha que eu não posso ajudar? Você acha que eu acabei de sair da Exalc? Será que eu não consigo contribuir? Não, você consegue contribuir. E aí na época eu lembro que eu ficava, pô, se eu aumentar 0,2 saco por hectare, é mais do que eu vou ganhar na empresa. E eu tenho certeza que eu aumento 0,2 saco por hectare. Eu sei que você vai aumentar, talvez mais que isso. Só que por que você vai vir agora para aumentar 0,2 saco por hectare e desperdiçar aí oportunidade de trabalhar em companhias maiores, toda a questão corporativa, muito da parte técnica, e aí desperdiçar uma oportunidade de daqui a alguns anos você vir e em vez de aumentar 0,2, aumentar 5, aumentar 8, aumentar 10. Aí eu falo, cara, acho que na minha época eu não via muito dessa forma, né? Eu achava, ele tá com ciúme do negócio dele e tal. Mas não, ele realmente ele tinha essa visão. E foi dessa forma. E aí, assim, como é que eu fui conquistando, igual você perguntou? Não foi nada fácil. Porque, pô, eu fazia um monte de treinamento na empresa e chegou o ponto de eu já estar dando treinamento para galera que estava entrando ou para distribuidores. Então, foi uma curva de aprendizado a hora que eu entrei na empresa gigantesca, assim, uma evolução técnica absurda e também de maturidade, de relação humana, de hierarquia. Foi, assim, sensacional mesmo. E aí foi assim, e aí de vez em quando eu trabalhava próximo da região da fazenda, então de vez em quando eu passava lá, e aí eu via algumas coisas no campo que eu não concordava, ou de compra, ou de opção de produto, ou de dose de produto, e eu conversava com ele. E no começo realmente era muito difícil, ele assim, isso aí que você tá falando, você tá repetindo o que falaram no treinamento, mas na vida real é diferente e tal, assim, ele tinha até razão. Algumas vezes, outras ele não tinha, mas pouco daquilo lá, faço assim, o agrônomo da revenda vem aqui e falou pra fazer assim, enfim. Mas com o passar do tempo, as coisas que eu falava, algumas começaram a fazer sentido, ajudar no planejamento e economizar um pouco alguns custos, e outras coisas eu falo, olha, aqui não vale a pena economizar, aqui tem que pegar uma coisa melhor mesmo. Tá, sei lá, para lagarta ou para percevejo, aqui tem que fazer um negócio mais bem feito. E assim, o tempo, o senhor dá razão, né? Algumas coisas foram realmente melhorando. Aí daqui a pouco eu já estava fazendo palestra pela empresa em Diamantino para
40, 50 produtores. E aí, pô, pra ele como pai, ele achava muito bom, né? Ele lá assistindo e tal, passava a galera em volta. Aumenta o nível de confiança, né? Parabéns cara, pelo filhão, pô, legal o filhão, não sei o quê. Assim, ele não dava tanto o braço a torcer, mas eu via que ele ficava contente, tava orgulhoso. E aí foi assim, aí chegou realmente uma hora que a gente chegou num consenso que fazia sentido. Eu não estava pronto, acho que até hoje, acho que daí até pegando um gancho para vocês, eu não tô pronto até hoje, eu não tô pronto, eu não sei se um dia, acho que eu nunca vou estar pronto. Sempre tem coisa para aprender, sempre tem conhecimento para adquirir, explorar áreas que estão deficitárias nas empresas, mas ali a gente entendeu que assim, aquela evolução gigantesca, aquela curva ela já estava fazendo uma pequena hipérbole ali, e ele estava precisando muito na fazenda. Aí vieram algumas safras não muito boas, preço de commodity subindo e descendo. Falou, acho que agora realmente tá na hora de ajudar aqui. Cara, isso é legal porque exatamente o que eu uso como analogia para o que precisa para uma pessoa crescer e ser promovida dentro da empresa, né? Então eu lembro disso na minha entrevista de contratação, na época foi o Itamar Prada que fez comigo, era diretor, hoje vice-presidente da ICR. E ele perguntava assim, lógico, chamou pelo apelido, né, da Exalc, falou assim, você sabe o que você precisa fazer para você crescer dentro de uma empresa? Você tem 3 coisas. Primeiro, você tem que estar preparado, né, para esse novo desafio. Então, é uma autorresponsabilidade. O segundo, a empresa tem que precisar, entendeu? E o terceiro é mais importante, que as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Porque se você estiver preparado, mas não tiver a oportunidade, né, vai gerar aquela frustração, aquela vontade, e às vezes você pode buscar a oportunidade fora daquela empresa que você tá. Uhum. Ou o contrário, a empresa precisa de alguém, não tem um cara preparado e tem que trazer alguém de fora. Então, às vezes, é a mesma coisa que você falou. Pô, um período fora te trouxe uma bagagem muito maior em relação ao conhecimento técnico, a melhores decisões, a conhecer outros agricultores, visitar os caras que estavam em volta dele para entender do sistema. Que dava certo, que dava gerar errado. uma confiança no seu pai para fazer, porra, agora nós estamos precisando, o Rafael tá pronto e agora eu vou trazer ele para dentro. Então, esse negócio é sensacional. E por último, que eu tenho eu só vou dar uma leve correção, né? Então, assim, tem uma frase, eu até salvei lá, que ele usa no dia a dia. Que você não tem que ficar buscando a perfeição para começar um negócio, ou tipo, ter esse sentimento de falar, eu não sei se eu vou estar pronto. Né? Então, progress over perfection, né? Então, ele tem que estar progredindo de alguma maneira. E a gente sabe, você é aluno nosso da My Farm Agro, né? Tem as suas ambições, seus desafios, né? Participa com a gente da formação, por exemplo, da cultura do algodão. Sim. Inclusive, aproveitar e dar o spoiler aí, matrículas estão abertas. Né? E mesmo não sendo, né, a atividade principal a produção de algodão, você foi buscar algo novo, né? Porque a gente nunca pode parar de aprender. Então, eu acho que assim, a questão não é estar pronto ou 100% pronto. Né? Você, na verdade, você só está em rota de construção de alguma coisa que você tem ambição e nunca pode parar de aprender. Essa, para mim, é o principal. Entendeu? Está disposto a fazer, né? O cara fez 2 anos, velho. Entendeu? É a segunda vez, né, que você participa do NCA. Fiz 2 anos. Acho que não sei se eu repetir no primeiro, igual na Exalc, né? Não, eu fiz, foi muito bom, aprendi bastante, continuo aprendendo, até no grupo que tá a galera lá, muitas dúvidas, muitas contribuições muito boas. O algodão era uma coisa que eu tinha vontade já há algum tempo de iniciar. É uma cultura totalmente diferente em todos os sentidos. E a gente plantou uma área esse ano já, uma área pequena, nessa safra passada. Foi relativamente bem. Aprendemos muito, 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 muito. E aí foi legal ter ao mesmo tempo o NCA na tela e o algodão no campo. Então, a gente, e junto com o acompanhamento da consultoria também, então foi muito legal, a gente aprendeu bastante, deu uma segurança, uma confiança maior, então a gente vai aumentar a área agora para o próximo ano, e é isso, assim, tava confortável, soja, milho, a gente sabe trabalhar, a gente consegue colher bem soja e milho, sim, mas o algodão é mais desafiador, o custo de produção é mais alto, o pós-colheita é totalmente diferente. Tá, e daí?
Vamos fazer a conta ali, como é que fica na última linha? Não, a última linha na média é melhor, né? Então, vamos para cima desse negócio aí, vamos entender, vamos dar cabeçada na porteira, vamos apanhar um pouco, vamos passar um pouco de vergonha, mas vamos engrossando o couro, né? E vamos aprendendo. Isso é legal porque são 3 coisas, né? Eu falo assim, ó, você vai pegar um projeto novo, você tem que ter essa visão, o cara olhar e falar, pô, tô olhando e eu acho que esse negócio é legal. Vai ter coragem, porque não é para qualquer um, né? É diferente. E competência para tocar. Então, se você não tiver, né, a questão da competência é um negócio que você dá para você pagar. Dá pra você pagar. A gente dá acesso. Você entendeu? aprende, ou- Agora, eu não conheço ninguém que compra coragem. Não, coragem Eu não conheço ninguém que compra visão. Talvez pode ir aumentando a Entendeu? confiança, a segurança e vai... Então, tudo que o dinheiro pode comprar é relativamente barato. Então, você vai, a melhor consultoria de algodão que tem tá perto de você. Você faz curso com a gente, né? Tem uma formação boa, então dá pra tocar. E sabe lidar com o sistema de produção, embora a cultura seja relativamente diferente. Mas ninguém compra coragem, doutor. Chega aí, velho. Quero ter coragem para plantar algodão. Não tem. Então tem que dar os parabéns para você em relação a essas iniciativas. Agradecer imensamente ao Nicolas aqui e a você, né, que contribuiu com a sua bagagem aí na produção. E convidar você que está acompanhando esse podcast a conhecer a nossa mega oferta aí da Black November. A gente está com o carrinho aberto, recebendo possíveis interessados em adquirir conhecimento através da Farmflix, do nosso Netflix do Agro. Tem muito conteúdo positivo. E é a primeira vez na história que eu liberei essa oferta, tá, Nicolas? Então, pela primeira vez, né, você que gostaria de se tornar assinante e ainda levar todos os nossos eventos online de 2024 para dentro da sua plataforma, da sua casa. Então, agradeço imensamente. Rafa, se quiser deixar algum recado final aí, cara, fique à vontade, por gentileza. Tenho alguns recados finais. Primeiro, eu falei bastante do meu pai, gostaria de falar também da minha irmã, que a Jéssica é a diretora hoje lá da cervejaria. Então, meu pai está mais uma fazenda em Chapada, na pecuária, então ele está mais nessa parte da pecuária, e eu na parte de agrícola, e assim, apesar da gente participar da cervejaria, ter algumas reuniões mensais, mas quem tem transformado a empresa nos últimos anos é a Jéssica, então fazer essa lembrança aqui e parabenizá-la também. E também agradecer a minha esposa, a Tayane, que são muitos desafios, são muitos altos e baixos, muita pressão, e ela que aguenta os altos e baixos de humor em casa. Então tem dia que você tá muito feliz, tem dia não, tem minuto que você tá super feliz, ela, fechei um negociaço, eu consegui pegar um preço bom de soja, aí 10 minutos depois já aconteceu um negócio muito ruim, já choveu, já deu uma erosão, enfim. E aí ela que aguenta comigo lá, então um beijo, amor, muito obrigado por estar comigo do meu lado. E uma pergunta, Rafa, como que alguém consegue comprar sua cerveja se não tá no Mato Grosso? Tem como? Tem como, a gente abriu uma plataforma de e-commerce, tem pouco tempo, foi agora em outubro, foi início de outubro, e aí a gente tem uma parceria para entrega, então é automático, pode comprar, colocar no carrinho, o frete não é caro, a gente testou muito isso para validar, se fosse muito caro não valia a pena, né? O negócio, né? E então dá para comprar através dessa plataforma, no nosso site tem, e tem o gin também, né? A gente produz gin artesanal também, já também ganhou algumas medalhas a nível nacional e internacional também, dá para comprar tudo por ali. Excelente. Vamos colocar esse link na descrição lá, depois pegar e colocar legal. lá para compartilhar com o pessoal. Beleza? Agradeço vocês que nos acompanharam até aqui, um forte abraço, nos encontramos muito em breve no próximo episódio. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Valeu.